agosto de 2005, eu chegava ao último ano do curso de cinema na FAAP. Um período tenso, em que nós alunos apresentamos um projeto de curta-metragem para ser realizado como trabalho de conclusão. Desses projetos, apenas 3 ou 4 são selecionados, dependendo do número de alunos na sala. Quanto à minha vida profissional, ela continuava incerta, depois dos quase 4 anos de faculdade. Um fato que me angustiava e me fazia pensar: afinal, valeu a pena estudar cinema? A fim de responder a esta pergunta, entrevistei meus colegas de sala Marcelo e Gabriel, diretor e diretor de arte do curta de conclusão A Volta do Regresso, e os diretores Vitor e Casimiro e a fotógrafa Thaisa, do curta de conclusão da ECA Romance 38. É que na ECA tem esse lance das pessoas quererem dirigir o filme. Muita gente, assim, sabe? Tipo, trata o TCC como se fosse a grande chance. É uma disputa, assim, sabe? Tem gente que faz o filme só por fazer, assim. O diretor apresenta um projeto que ele sabe que os professores vão gostar, mas que às vezes nem ele gosta tanto do projeto. Mas só pra competir, passar e fazer o filme. A partir do momento que eu escrevi esse roteiro no terceiro semestre, eu já imediatamente separei ele para o TCC. Eu falo que eu ia dirigir um TCC desde o primeiro semestre. Eu achava meio óbvio que isso acabasse acontecendo. Eu trabalhei bastante nesse roteiro, então eu tinha uma noção de que ele ia acabar acontecendo como projeto. Como filme é difícil saber ainda, né? Fotografar o romance, para mim, quando ele me convidou, eu achei ótimo. Assim, mesmo meu projeto não tendo sido escolhido, acho que são duas coisas diferentes. Acho que você não pode ficar levando isso para o resto da vida, sabe? De que seu projeto não foi aprovado, que era a única chance que você tinha na vida de dirigir. Eu queria muito dirigir o curta de conclusão. Um desejo que é normalmente acompanhado por angústias, ansiedades, inseguranças e pela expectativa de concluir os 4 anos de faculdade com um filme bom, pelo menos melhor do que muitos curtas de ex-alunos. Que essa coisa de curta ruim não é exclusividade de universidade, assim. Lógico que a universidade tem... Isso é maior porque a galera é mais ambiciosa e mais... tenta experimentar mais coisa. A primeira coisa que você faz quando você entra na ECA, a maioria dos alunos, a maioria não, vários, você pega, vai na biblioteca da ECA e pega todos os filmes da ECA, os curtas, e faz uma sessão com os amigos pra assistir, assim. De 30 curtas, tem 5 que são do caralho, assim, sabe? Que são tipo, sei lá, os curtas da ECA que todo mundo conhece. Os curtas do Barcinski ou do Paulo Sacramento. Aí você fica, puta, por que tem tanta coisa ruim, assim? Você fica assim, rindo dos caras, não sei o que, não sei o que. Aí depois que você sai do curso, você entende, sabe? A gente vê, de repente, semi-analfabetos visuais querendo fazer cinema. Eu acho isso terrível. Tem coisa que não é só, tipo... ele é só um estudante, ele tá aprendendo. Tem coisa de cabeça dura mesmo. Não, eu acho isso legal, porque a minha ideia é isso, e você não entendeu a minha ideia, seu idiota. Eu sou totalmente a favor do avanço da linguagem, da descoberta de novas possibilidades de se fazer cinema, mas eu sou contra essa pseudo-vanguarda que fica tentando repetir, que fica tentando redescobrir a América, sabe? Durante toda a faculdade, falou-se em talento como sendo um dom que privilegia poucos. Entretanto, a palavra talento significa também uma habilidade adquirida. No meu caso, me identifico mais com a segunda definição. Não, sabe, é ler o projeto e diz... Puta, essa ideia é legal, mas a gente não dá conta. A maioria sabe, vai tentar fazer um filme que ele não consegue fazer. Sabe? Vai arriscar fazer um filme que é maior do que ele, assim. Foi, por exemplo, o meu caso, assim. E eu acho que vale a pena você arriscar, mas sempre tendo em mente que você tá arriscando, sabe, que nem todos os outros que vieram antes arriscaram. Eu mesmo, assim, eu tenho consciência de que eu tenho um roteiro bom na mão. Agora, eu não tenho como afirmar que o filme vai sair bom, assim. Eu vou trabalhar o máximo que eu puder para que isso aconteça, mas eu realmente não tenho como prometer. Você tem a vontade, você tem a intenção, você tem o projeto,
Mas do que vai ser feito desse projeto, para onde ele vai caminhar, qual vai ser o resultado, você não tem a noção. A sorte conta muito nesse processo também, né? Achar o elenco certo, ter a equipe certa, sabe, fazer o clima certo no dia da filmagem. Tem desde o roteiro, passando pela captação de recurso, pré-produção, produção, filmagem, finalização, lançamento. Tanto imprevisto que pode acontecer, que às vezes até são males que vêm para o bem, né? Mas a gente nunca sabe. Tem o setor da arte, da fotografia, da direção, da produção. E cada setor tem um leque, uma teia de pessoas que estão agregadas, com funções diferentes, que vão dialogar e todo mundo em prol de um filme só, assim. O John Ford tem uma frase famosa, né? Que acho que não vou citar literalmente, mas ele diz basicamente que 90% das coisas boas que a gente vê nos filmes aconteceram por acidente. Glauber Rocha é uma figura onipresente no cinema brasileiro. Sua presença é tão forte que ele é conhecido até mesmo por quem não está envolvido no meio cinematográfico. A ele atribuem a frase, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que o cineasta Sarraceni defende como sendo originalmente sua. Mas essa é uma frase que, fora do contexto no qual foi produzida, contribui para perpetuar a falsa ideia de que fazer cinema é algo puramente intuitivo. Às vezes tem um professor que quis ser um novo Glauber, né? Que entrou no cinema que nem eu, com meu sonho de ser o novo Glauber Rocha, né? Agora é o mundo que me espera, né? E descobre que não é o novo Glauber. Então o cara se forma, né? Porra, não sou o novo Glauber. Fudeu, né? Então acho que... E aí então... Ele vai dar aula pra um cara que quer ser o novo Glauber, né? E aí fica aquele embate de, né? O que quis ser, o que quer ser. E aí não tem troca, não tem diálogo. Porque ficam os dois, né? Se ignorando. O aluno ignorando o que o professor tem a acrescentar. E o professor ignorando o que o aluno tem para construir com ele, no diálogo. Acontece com alguns professores, não é a regra, mas às vezes em matérias que são importantes, que o diálogo é importante, acontece isso. Nas aulas de direção é muito isso, sabe? A gente tem esse problema de focar numa coisa, sabe? Falar que o problema é direção de atores, então você estuda só direção de atores, sabe? E, tipo, não aprende nada de decupagem. Você não sabe como decupar uma cena de suspense, o que você faz de diferente para decupar uma cena de comédia. Isso não é só em direção, em tudo, assim, sabe? Você aprende a fazer uma coisa e não aprende a fazer outra. As coisas são focadas no que o seu professor acha que é o certo, sabe? Você chega num TCC preparado para fazer uma coisa, mas despreparado para fazer outra. Então, tipo, decupar um filme é uma coisa de tentativa e erro, assim. Você faz de um jeito, na hora da montagem você vê se fica bom. Você não tem que levar seu filme como um exercício, assim. Apesar de todo mundo falar com exercício, tem que levar seu filme como um filme, mas tendo na cabeça de que se ele saiu errado, não foi culpa sua, sabe? Faz parte do processo, faz parte do que está acontecendo. Acho que eu não tinha tantas expectativas com relação ao curso em si. Acho que eu tinha expectativas com relação à faculdade. Aquela coisa de quem não entrou na faculdade ainda e que acha que a faculdade vai mudar a sua vida e que você vai aprender de tudo, que você vai sair daqui super, sei lá, muito melhor do que você entrou. Eu tinha essa mistura de ideias na minha cabeça. Eu achava que uma faculdade de cinema ia me permitir crescer nessa direção. E eu acho que não tem sido de maneira nenhuma em vão até agora, por mais que acho que todo mundo acabe se decepcionando. No meu caso, menos, porque como eu já tinha feito uma faculdade antes, eu já sabia o que esperar de uma escola de ensino superior. Então eu acho que eu me protegi de muitas, eu já estava calejado a respeito de muitas decepções que muita gente acabou tendo, muitos colegas meus acabaram tendo. Ai, não sei, acho que valeu, assim, acho que é uma etapa importante, tanto pessoal quanto profissional, você passar pela faculdade, eu ter passado pelo menos. Eu acho que o retorno, em termos de crescimento pessoal e intelectual, que não a FAAP tenha me dado, mas o fato de eu frequentar a FAAP me deu, acho que é um crescimento muito grande.
Eu sei que encerrando essa fase de estudante de cinema, eu vou fechar uma fase na minha vida e vou abrir outra que eu ainda não sei exatamente o que é. Mas que pode ser de profissional de cinema, pode não ser. E eu que quero ser diretor, eu vou ter que ficar escrevendo roteiro em casa e mandando para edital na esperança de eu ganhar um prêmio de 60 mil para fazer um curta que custa 100. Acho que a gente tem muita pressa, sabe? A gente quer sair da faculdade, quer ter empregos, e a gente conhece uma ou duas pessoas que saíram e começaram a fazer mil coisas e estão trabalhando muito, e a gente fica meio, nossa, não tô fazendo nada, preciso fazer alguma coisa agora. Você não sabe pra onde que vai o cinema, mas a questão é você levar ele pra algum lugar. Focar no que você quer e, sabe, correr atrás, mas sem se desesperar. A menos que, sei lá, a menos que... Não, é impossível não ter futuro. Tem futuro sim no cinema. Você acha que não tem? Ao longo do processo de realização deste curta, percebi que o futuro incerto é o menor dos problemas de um cineasta, pois nada supera a angústia de fazer um filme. Então eu me pergunto, por que fazer cinema? Nossa. Essa pergunta é temida. É. Fazer cinema é divertido. Um ser humano se dirigindo a outro ser humano e querendo partilhar uma experiência. Contar a história com imagem, assim, não só com palavras. Aquela correria, aquele estresse, aquele nervosismo bom, assim. O cinema foi um caminho natural ver esse universo magético que eu tava envolvido, assim. Eu simplesmente resolvi fazer cinema, assim. Porque eu gostava e era uma coisa que eu achava... Eu me via no futuro fazendo isso, assim. Eu decidi por causa disso, que eu me via fazendo, não me via fazendo mais nada. Isso eu me via fazendo. Falei, então vai ser isso. E tem bastante erro aí, pessoal. Acho que a gente vai cometer bastante erro também, mas acho que menos. Fazendo outros erros, né? Coisas nunca mais vai sofisticadas. Né? Vai diversificando os erros. Para chatear os imbecis, para não ser aplaudido depois de sequências dó de peito. Para viver à beira do abismo, para correr o risco de ser desmascarado pelo grande público. Para que conhecidos e desconhecidos se deliciem, para que os justos e os bons ganhem dinheiro, sobretudo eu mesmo, porque de outro jeito a vida não vale a pena. Para ver e mostrar o nunca visto, bem, o mal, o feio e o bonito, porque vício não no deserto. Que as pessoas hoje agem de um jeito meio magoado, quer dizer, o cinema brasileiro não tem jeito no cinema comercial, então o jeito é fazer só cinema de autor mesmo. Nós vamos sempre fazer coisas assim viscerais, coisas... obras viscerais, obras que vêm de dentro, que vêm do fundo da nossa alma, mas que ninguém tem saco de assistir. Para insultar os arrogantes e poderosos quando ficam como cachorros dentro d'água no escuro do cinema. Para ser lesado em meus direitos autorais. Tem aquela grande ambição de, nossa, eu vou dirigir um filme, eu vou pra Hollywood, não sei o que, ganhar um Oscar. Não ganhar um Gostaria, Oscar, lógico que eu nem pra Hollywood, gostaria. mas, tipo... Nossa, lógico que eu gostaria de ganhar um Oscar, mas não é uma coisa vital na minha vida. Eu posso viver muito Só bem sou como assistindo o ator, né? Oscar na TV de casa.